Lugar para confirmar palavra é aqui, viu? Meu Deus. Quero aproveitar essa oportunidade, né? Agradecer a Deus, primeiramente, né? A vida do nosso pastor Jean, a vida do nosso pastor José Antônio, da cidade de Pereiras. Trago saudação, amém? E queria dizer a você que nesta noite, tudo é possível ao que crê. Aqui é o lugar de confirmar, viu, pastor? Que dia para confirmar uma palavra igual essa? Crer, fé, milagre, ir, estar, buscar. Deus falou assim aqui hoje ou não? Então nós vamos ler e você vai ver que Deus falou desse jeito aqui hoje. Ó. No 5, no seu verso de número 21 em diante. Diz assim: E passando Jesus outra vez, num barco para outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te, que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. No 35, e estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa dos principais da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe: Dessem a ela de comer. Amém? Vamos se assentar aplaudindo ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. As minhas pernas estão tremendo. Tá. Isso é gostoso, sabia? Isso é uma delícia. Muito bom. Hoje estive comentando com a Magali acerca disso, né? Quando a gente vai pregar, aí o professor não pode estar sentado na primeira fila. Isso não atrapalha. Não atrapalha. Entendeu? Isso faz com que nós venhamos lembrar, né? Que o temor, ele tem que vir acompanhado de tremor. Nós precisamos lembrar disso. Mas vamos lá. É 20 minutos. Eu já falei. É só 20, pastor. As pernas tá bamba. Tema, olha aqui, ó. Eu descobri que aqui tem gente que gosta de pôr tema. Vamos lá.
Crer é o tema, irmãos. Crer e confiar. Porque eu estava te vendo. Esse é o tema. Vamos pregar? Vamos lá. Vamos pregar. Quem era Jairo? Principal da sinagoga. Jairo era uma pessoa que ensinava. O quê? Ele ensinava sobre Deus. Jairo ensinava sobre Deus. E Jairo era uma pessoa que via, ouvia e estava sempre vendo o que Jesus fazia. Jairo, hein? Estamos falando do mesmo, o principal da sinagoga. Mas vamos tentar entender isso aqui. Por que Jairo estava? Por que Jairo sempre via? Por que Jairo sempre ouvia? Porque Jairo era mais um dos que perseguiam Jesus, que iam atrás de Jesus procurando uma forma e uma maneira de o acusar. Este era Jairo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que o testemunho, isso é verdadeiro, o testemunho de Jesus fez com que Jairo cresce nele. Porque Jairo não era cristão. Jairo não acreditava em Jesus. Mas assim como eu e você, ele ouvia e via. Nós vemos, nós ouvimos. E assim era ele, Jairo. Jairo, um perseguidor, um acusador, um apontador, um disseminador de palavras ao contrário a Jesus. Eu vou abrir um parênteses nesse ponto, irmãos, porque é muito importante eu e você, lembrarmos o que Jairo estava fazendo. O que Jairo estava fazendo? Ele estava indo, crendo e atrás de alguém. Quem era este alguém? Era quem ele perseguia. Era quem ele maldizia. Jesus. Mas ele via, ele ouvia, e ele tinha, muitas das vezes, pessoas que eram curadas por Jesus, que tinha que também se apresentar a ele. Ele também era um sacerdote. Oh, legal, né? Então tem que se apresentar a alguém. A quem? Ao sacerdote. Então se era leproso, tinha que se apresentar. Quem fez isso? Jesus. Era coxo, era aleijado, era com a mão mirrada, vai e se apresenta. Quem fez isso? Jesus. Aí eu quero aproveitar esse pedaço que a gente abriu um parênteses aqui e dizer para você que situação você hoje está passando que te impeça de ir até Jesus. Que situação você está passando que te impeça de ir até Jesus? Porque pior do que Jairo, você não é. Melhor do que Jairo, você também não é. E olha que Jairo era instruído, hein? Ele era bem ensinado. Ele tinha um vasto conhecimento das Escrituras. Ele era um leitor. Ele era um aplicador daquilo que ele lia. Mas, como o tema
que nós colocamos para esta noite, na nossa pregação, é crer e confiar no Senhor. Ele acreditou. Vamos lá. Por que Jairo acreditou que Jesus pudesse fazer um milagre? Vamos lá. Porque Jairo temeu no seu coração perder a sua filha. Ele temeu, pois a sua filha estava moribunda. Ela estava passando para a morte. Ela já estava morrendo. Mas ele poderia buscar recursos? Poderia. Ele poderia buscar pessoas? Poderia. Ele tinha influência para isso? Tinha. Ele tinha conhecimento para isso? Tinha. Mas ele foi buscar? Ele foi? Eu passo a pergunta para você. Você tem recurso para o seu problema? Você tem influência para resolver o seu problema? Tem? Tenho. Mas vai resolver o seu problema? Vai ficar parcialmente na sua cabeça a dúvida? Vai. Pode ou não pode? Faz ou não faz? Eu vou lá. Eu vou até Jesus porque lá eu tenho certeza. Lá eu tenho certeza. Porque eu já vi. Eu já ouvi. Eu já me deparei com situações que Ele fez. Jesus fez. Jesus curou. Jesus libertou. Porque eu vi. Porque eu ouvi. Porque pessoas se apresentaram a mim. Mas ele temeu no coração. O quê? Perder. O quê? Sua filha. O seu lado paterno. O seu lado sacerdote da sua casa. Da sua casa. Falou mais alto. E ele foi buscar socorro. Ele foi procurar quem poderia o ajudar. Eu faço essa pergunta para mim e para você. Você tem ido buscar alguém que possa te ajudar? Você tem ido até a pessoa que possa te ajudar? Você tem ido mesmo sem esperança, mas crendo? Mesmo desconfiado, mas crendo? Você tem ido buscar ao Senhor? Você tem ido até o Senhor para que então o Senhor resolva para você o seu problema? Se você não tem feito isso, saiba que tudo o que você fizer não dará certo. Porque o médico ele vai diagnosticar e medicar. Tranquilo. Vai voltar para casa. Se for o problema exato, o remédio exato, 15 dias no máximo, você estará curado. O remédio vai fazer o seu efeito. Mas e se for uma doença para a morte? Tem remédio? Tem médico? Vamos lá para a época. Tem curandeiro que possa devolver a vida? Existe? Não tem como, né? Mas nessa noite eu quero fazer você e eu ativar a nossa fé, a buscar ao Senhor, a ir até o Senhor, acreditar no Senhor, confiar no Senhor, crer que o Senhor pode fazer muitas coisas, inclusive resolver o seu problema. Porque se você está sentado aqui, nesta noite, de domingo, no horário de 8h40, aguardando uma palavra, a qual então vai fazer você
você acreditar que o Senhor pode resolver. Abro um parênteses aqui e vou trazer para os nossos dias. E deixo a filha do Jairo aqui e vou para a sua família. Vamos lá? Vamos nessa? Vamos lá, porque a filha do Jairo nós vamos encerrar ela aqui. Mas e o seu problema? A sua filha, o seu filho, o seu marido, o seu esposo, o seu vizinho, o seu patrão. Seu neto, e agora? Seu sobrinho, seu familiar. Vamos trazer para o nosso dia. Vamos lá? É maconheiro. É traficante. É prostituta. É ladrão. É mentiroso. E agora? Aí eu estou trazendo para a nossa vida. O bom é que eu não conheço você. Então eu posso falar tranquilo. Porque você não vai falar que eu sei da sua vida. Então eu posso pregar tranquilo. Embora na onde eu congrego, eu prego assim também. Estou nem aí. Deus mandou falar, eu falo. A vida é sua? É. Mas o problema é seu? Pega ele e leva embora para sua casa. Porque se você trazer o seu problema para o Senhor, o problema não é seu mais. Aí não é seu mais. Agora, se ele for seu, pode levar embora para sua casa. Leva embora para sua casa. Agora, se ele não é seu, aliás, se ele iniciou com você, e você está até aqui, neste momento, para o resolver, você veio no lugar certo. Você buscou a pessoa certa. Porque daí o problema já não é seu. Não é seu. Você trouxe para quem pode resolver o seu problema. Mas se o seu marido não presta, você vai separar dele? Se a sua mulher é brava, você vai separar dela? Isso é só 2 pontos. Mas e se o seu filho está perdido? Você vai mandar prender ele? Você vai mandar matar ele? Ou você vai trazer ele até o Senhor e pedir para que o Senhor o liberte? Pedir para que o Senhor o salve? Porque senão perde o sentido de estarmos aqui, de buscarmos o Senhor. Porque buscar o Senhor é salvar almas, é salvar vidas, inclusive a sua que está sentada e a minha, que estou falando aqui. Esse é o sentido de ministrarmos acerca de o Senhor Jesus salva, o Senhor Jesus liberta, o Senhor Jesus devolve a vida, pois Ele é o dono da vida. E Ele tem o poder sobre a morte. É tanto que nós vemos em várias passagens que, quando o Senhor é confrontado acerca da morte, Ele diz que está dormindo. Simples. Ele não repete uma frase negativa. Se você já viu Jesus repetir uma frase negativa, me mostre. Jesus não repete frases negativas. Esse daí não tem jeito mais. Essa daí não tem jeito mais. Esse daí vai parar na cadeia. Esse daí só o cemitério pode resolver. Você nunca vai ver Jesus repetir essas frases. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele resolve problema. Ele não passa problema. Ele não passa problema. Ele resolve problema. E aí você pode até perguntar, mas como Ele vai resolver o meu problema? Simples. Você fazendo que nem Jairo. Indo até o Senhor. Fazendo o que de melhor eu e você fazemos. Orando, jejuando, clamando e pedindo ao Senhor que salve, que cure, que liberte, que alcance
e que faça a mudança para a salvação. A não ser que você esteja sentado e desejando que aconteça. Se você estiver desejando, eu não vou culpar você, mas eu vou ensinar você. Porque se você estiver desejando, alguma coisa faltou para você lá atrás. Então eu vou apresentar a você o recurso, o refúgio, a fortaleza, o Deus conosco. Eu posso apresentar para você diversos nomes do Senhor. Diversos, porque Ele tem alguns nomes. Mas todos eles, sendo chamado, sendo invocado, sendo pedido a Ele, Ele vai responder a você. E a resposta do Senhor, ela não é uma resposta que, vai lá, que daí amanhã, depois de amanhã. Não é isso que Ele responde aqui. Morte. Não tem ninguém morto aqui. Só dorme. Então nessa noite eu queria aproveitar este momento que nós estamos dividindo esta palavra. Dividindo, porque eu passo para você aquilo que o Senhor passou para mim. E para o Senhor passar para mim, treme as pernas. Eu nunca pedi ao Senhor que tirasse de mim o tremor das minhas pernas. Inclusive eu falo muito isso. Quando faltar o tremor nas minhas pernas, está faltando alguém aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui na história do nosso irmão Jairo. Se Jairo estava buscando com fervor para a sua família, ele tinha uma certeza no seu coração, sim ou não? Ele tinha uma certeza em seu coração. E qual era a sua certeza? Que se eu for até o Senhor, Ele pode curar a minha filha. Essa é a esperança, a confiança que Jairo tinha no seu coração. Então hoje eu e você precisamos ter essa mesma fé, essa mesma crença, essa mesma confiança, de que se nós formos até o Senhor e o alcançar, Ele vai nos ouvir. E aqui, o principal aqui, é que o Senhor, quando Ele ouve Jairo, chega alguém ou não chega alguém? Dizendo, e esses alguém era quem? Principais da sinagoga, amigos de Jairo, pessoas que conviviam com Jairo, e eles trouxeram notícias negativas. Eles vieram trazer a Jairo, enquanto Jairo buscava ao Senhor, eles vieram atrás de Jairo para dizer a Jairo, pare de incomodar ao mestre, porque a sua filha já está morta. Só que, Jesus havia dito uma palavra a ele. Tinha dito ou não tinha dito? Vamos ler? No 39. No 39 não, irmãos, no 35. No seu 5:35. Vamos ver aí? Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas.
crê somente. Se Jesus repetisse a frase que ele tinha acabado de ouvir, Jairo iria se desmanchar em pranto, se entregar, pois teria terminado. A notícia que não precisava chegar até ele, já tinha chegado. Mas Jesus, ouvindo, disse a ele: crê somente. Jesus disse a ele para quê? Crê somente. E ele creu. Ele creu. Sabe por que ele creu? Porque então Jesus foi com ele. Mas veja que detalhe interessante, para mim já fechar aqui. Olha que detalhe interessantíssimo. Jesus chamou um, chamou dois, chamou três, e vem comigo. E ele. Só que daí foi todo mundo. Jesus, seus discípulos e Jairo. E os principais da sinagoga. Acompanhando. Só que quando chegaram, Jesus, vendo todos chorando, Jesus pediu para que se retirassem. E o interessante é que Jesus não deixou quem levou a notícia ruim, a notícia negativa, entrar para ver o milagre. Cuidado, se você for portador de notícias ruins, você não vai entrar para ver o milagre. Tome cuidado, Jesus não vai deixar entrar para ver o milagre. Jesus em si, dizendo que a menina não estava morta, mas que ela dormia. Mandou que saíssem, os choradores, faz favor, pode sair, não quero ninguém que chore aqui, limpa a casa, todo mundo para fora, entra aqui comigo, pai, mãe, meus discípulos, venham ver como é que nós fazemos. Vou ensinar vocês na prática. Vou mostrar para vocês como o meu testemunho serve. Porque ele não crê em mim, ele não acredita em mim, ele me acusa, ele fala mal de mim, ele diz que eu sou um falso profeta. Mas eu vou mostrar para vocês como o meu testemunho vale muito. Porque Jairo não cria, acusava e apontava. Mas na hora da aflição, ele creu de todo o seu coração. E Jesus foi com ele. E é interessante porque quem ficou cuidando, também ficou para ver o milagre. Interessante isso aqui, né, pastor? Quem ficou esperando ele ir ao encontro do dono do milagre, viu todo o processo de vida e morte, viu morrer e viu viver. Porque quando Jesus chegou, sai todo mundo, mas você que é mãe fica aqui, você que é pai fica aqui, e vocês que são meus discípulos fiquem aqui. Eu quero só abrir um parênteses para me fechar isso aqui, encerrar essa pregação. Como eu iniciei dizendo acerca de marido, filho, parentes, eu quero fechar assim também. Talvez você já disse isso, talvez você participou disso, de que não tem mais jeito, de que não tem mais saída, de que vai acabar na cadeia, de que vai acabar no cemitério. Talvez você participou disso, mas eu quero motivar você com essa mesma fala de Jesus: crê somente, crê somente. E aí você vai ver, se é para a libertação, vai ser para a libertação, se for para a vida, vai ser para a vida. Crê somente. Às vezes nós se descuidamos dessa simples palavra, e deixamos com que palavras negativas entrem
no nosso coração. Mas se você for ver essa história, na metade do caminho, você vai descobrir que uma pessoa creu, acreditou, que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela então seria curada. E estávamos falando de crer, acreditar. Talvez para você é muito difícil, mas se você for saber o problema do outro, é mais difícil. Mas se você for saber a resposta para você, é a mesma para o outro. Crê somente. Creia. Acredite de todo o seu coração, e o morto tornará a viver. Não desfaleça a sua fé. Nunca desacredite com o seu coração que não vai dar certo. Sempre seja positivo e busque no lugar certo, em Jesus. Amém? Podemos orar por aqui? Treme, de verdade, viu, pastor?